a gente publicou um monte de foto, a gente publicou um monte de vídeo, a gente gravou o conteúdo pra mostrar pra quem tá em casa, mas nós 4 comentamos em determinados momentos que estar no uma foto não representa 10% do que é estar em Stonehenge. Não, hoje eu tirei 30 fotos aqui subindo pra Inverness e a magnitude do que é a paisagem do que a gente tava vendo, do que é ver um bicho ao vivo, do que é qualquer coisa, é incomparável. Por mais que a gente... Você falou assim, ó, eu posso entrar e ver a foto do tiranossauro no Google. Lógico que pode, em alta definição, 4K, você pode aproximar, ver o que você quiser. A hora que o ônibus parava hoje, a gente viu uma paisagem infinita, assim, não dá pra descrever a emoção de estar nesses lugares e como as fotos que a gente tirou do lugar, elas dizem tão pouco perto do que foi estar nesses Mas lugares. sabe uma coisa que eu gosto das fotos? Tinham vários momentos que eu parava e falava, nossa, acho que eu não vou tirar foto disso, que eu acho melhor na internet. Mas daqui, do meu 1,63 m de altura, tirando a foto, só eu tenho essa visão. Só eu vou olhar para aquela foto e lembrar, cara, era eu que estava ali. Então eu tirei várias fotos, por mais horríveis que né? Tinha umas que ficaram horríveis. Eu falei, algumas nossa. ficaram muito boas. Tá? Mesmo as piores fotos já dá uma capa de quebra-cabeça. Então, verdade. eu Tá bom, porque o adorava, negócio- assim, porque depois à noite eu ia olhar essas fotos de novo, eu falava, meu, era eu que tava ali, eu lembro do que eu senti nessa hora. Se eu não tivesse feito isso e fosse olhar a foto no Google, por mais linda e perfeita que fosse, com alta definição, eu não ia ter a mesma sensação. Sim, você tem razão. E deixa eu fazer uma pergunta. Faço. Quando vocês chegaram lá na muralha, Ah, que a gente passou assim de ônibus, Aham. nós todos juntinhos falando, a muralha. E aí, de repente, o Beto é assim. Vou explicar para vocês como que é o Beto. E a gente tá lá com o radinho ouvindo o Beto, né? A gente tava conversando, acho que eu tava conversando com a Fernanda disso. Tamo lá ouvindo o Beto. E de repente você começa a ouvir um chiadinho assim. Tch, tch, tch. O Beto tava aqui do seu lado, você tava olhando para ele, você olhou pro lado, olhou pro outro, o Beto já tá 20 passos na sua frente. É mágica. 15 metros de perna. Aí você fala, nossa, o Beto já tá ali na frente, tá começando a falhar o radinho. Aí você fala, vou acelerar o passo. Você olha para baixo, para onde você vai pisar, você olha para frente e já tá 40 passos na sua frente. Então, na hora que a gente chegou na muralha, eu pensei assim, tá esquisito, tá tão pequenininho, será que é tão longe? Acho que não é longe assim, não. Aí eu olhei, o Beto tava do meu lado. De repente, o Beto já tava quase no meio do caminho. Eu falei, não, eu consigo chegar ali. E era uma subidinha. Aí teve uma hora que eu já tava faltando ar. Meu Deus, é altitude, né, gente? Não é. Não é. É o ar efeito que chama. Tô aqui, tá tão alto. Meu Deus, quando eu cheguei lá no topo, eu fiquei feliz comigo mesma, que eu sobrevivi. E eu nem sei onde estava o Beto, mas ele já estava voltando. Verdade. Mas uma outra coisa que eu achei muito curiosa dessa viagem, de todo mundo que viajou com a gente, de novo, inclusive de nós 4, foi que muito lugar a gente chegava e falava assim, meu, se não fosse por essa viagem, eu nunca viria a Inverness. E em todo lugar que a gente chegava, a gente sempre falava essa frase com espanto, assim, falava, meu Deus, como que em nenhum momento eu pensei que eu poderia estar aqui. A gente falou isso do Lago Ness hoje, você falou isso pra mim no Lago Ness, você falou, cara, eu nunca imaginei que eu estaria no Lago Ness na minha vida, e foi incrível, assim, uma paisagem das mais bonitas que a gente já viu na vida, e sei lá, acho que isso foi interessantíssimo. Eu tive 2 experiências muito boas nesse sentido de que não estava nos meus planos fazer essa viagem para este lugar, e porra, que legal que eu estive aqui. Que foi o Lago Ness, nunca achei que eu estaria no Lago Ness, que essa viagem proporcionou para todos nós, e o Cavern Club, onde os Beatles tocaram. Eu achei, assim, eu amo os Beatles, mas eu nunca achei que eu estaria no pub onde eles começaram. E foi uma imersão muito legal, porque eu sou um cara que eu já não saio muito à noite. E aí, você tá naquele ambiente, era um ambiente de família, era um ambiente de fãs dos Beatles. Então você tinha a vovó, você tinha a gente mais nova, você tinha adultos, você tinha várias idades, pessoal curtindo, se divertindo, todo mundo junto. Foi uma atmosfera, uma energia tão legal, fiquei tão feliz de estar ali, sabe? Sim. Nunca achei que eu estivesse, gostei Muito bom. bastante. Mas o que tinha ali principalmente era a vovó, né? Tinha uma vovó... Gente, tinham pessoas, várias. contemporâneas dos Beatles, Tô idade do Paul McCartney. Não, eu achei lá. super legal. Achei Não, é muito uma legal. Sim, Porque eles iam pra pista, dançavam, estavam arrasando. Vovó e a gente feliz. lá. Muito melhor que a gente. Muito. Nossa!
A gente podia. Só pra eu terminar o Por negócio favor. da muralha de Adriano, né? Que eu falei, vocês ficaram com uma impressão de que era perto, e a hora que vocês foram chegando, o negócio foi ganhando dimensão, Foi, claro, claro. e era gigante o lugar que a Claro. gente foi. Era enorme, enorme, Acabou enorme. 800 pessoas, né? Sim, mas é que a hora que você olha de longe falando, não parece que é tão grande. É porque a estrada passa lá embaixo, né? Aí tem o estacionamento dos ônibus e aí você tem que subir o morro, né? Porque a muralha ela dividia no passado, né? Agora a fronteira é um pouquinho mais acima, mas ela dividia os dois lados. Por isso que é sempre em cima do morro, inclusive, né? Ela vai dividir na E é crista. legal não ter essa dimensão, porque você olha e fala, é só ali, né? 2 predinhos. Aí você vai, tem mais 2. Aí você anda mais um pouco. Uma hora eu falei, gente, onde é que foi parar o Emílio? E o Emílio já tava lá no final, já tinha ido, já tava voltando. É porque era muita coisa. Era muito grande. Era Isso muito também é grande. impressionante. Não só pensar na muralha, mas aquelas construções onde a gente ficou. Sim, Gostei muito, Emílio. também gostei bastante. A gente pode voltar de falar de museu agora? Museu! Muito bom, Museu. Carlos Ruas, excelente. A gente passou por 2 museus depois, no quarto dia de viagem. Sim. Eu vou dar uma opinião muito sincera em relação a esse dia, e agora sem a brincadeira. Pra mim, esse foi o dia mais confuso de viagem. Eu acho que ele podia, e isso talvez tenha sido uma culpa minha, da Camila, de nós 4, na verdade, quando a gente organizou a viagem, porque a gente precisaria de mais tempo nos 2 lugares que a gente foi. A gente precisaria de mais tempo na Torre de Londres e a gente precisaria de mais tempo no Museu de História Natural. Foi incrível de qualquer jeito, são lugares lindos de se conhecer de qualquer jeito, mas se eu fosse fazer uma retificação em relação ao que foi a viagem, eu separaria, talvez, escolheria um para ir num dia, outro para ir no outro, porque daí a gente teria aproveitado com um pouquinho mais de calma, principalmente no Museu de História Natural. A gente foi bem A ousado gente, aquele eu dia. acho que a gente foi ousado demais, aí a gente teve que se dividir para gravar, aí o Pirula ficou com a maior parte da equipe, foi incrível, foi legal, mas daí a gente acabou não vendo o museu como um todo, então vocês foram mais para a parte dos dinossauros, eu, a Camila e o resto da equipe, a gente saiu correndo para gravar alguns pontos que eram importantes para a produção de conteúdo. Eu fiquei procurando os insetos e tava fechado. E tava fechado, mas acho que a gente poderia, olhando agora, que mais pro final da viagem, que a gente poderia ter se organizado um pouco. Não se organizado um pouco, tava bem organizado. É que a gente talvez superestimou a nossa capacidade de andar em grupo. Acho que a maior dificuldade que a gente encontrou, principalmente nessa parte de planejamento, e aí o planejamento é nosso, então nós 4 pensamos no planejamento, é que a gente nunca imaginou, porque a gente nunca viajou em grupo, quais seriam as dificuldades de viajar em grupo, todo mundo tem que entrar no ônibus, todo mundo tem que descer do ônibus, todo mundo tem que andar junto para conseguir escutar o guia, e tudo isso toma tempo. Então talvez se eu estivesse viajando eu e a Camila, teria dado tempo da gente andar nas coisas com um pouquinho mais de calma, mas a viagem em grupo tem essa característica que a gente talvez não tenha calculado tão bem nesses dois lugares que eram lugares bem legais. Eu ainda achei muito legal, adoro os 2 prédios, adoro os 2 lugares, acho que a gente viu um monte de coisa legal, mas acho que podia ter um pouquinho de um ajuste. Mas é que eu acho que a gente estava acostumado com outro tipo de grupo que a gente já viajou Também. muito. A gente viajava com aluno. E aí o aluno, coitado, ele tem que ir onde o professor está falando que tem que ir, né? Sim. Aqui o nosso grupo é um grupo de colegas, de amigos, cada um tinha seus interesses. Então, lógico que o Pirula queria correr para um lado, o Ruas para outro, você para outro, eu para outro, e cada um de nós também. Mas ao mesmo tempo que a gente queria correr cada um pro lado, queria que todo mundo estivesse junto para escutar o que todo mundo estivesse falando, né? Então, Eu queria ouvir o Pirula e queria ver os insetos. E então, queria ver o Ruas. acho que- E queria ficar com você. Não dava. Muitas opções. Essa parte da organização do entra e sai, nem era, acho que o mais difícil, era só assim. Todo mundo correu para cada um para um lado, depois todo mundo ficou meio perdido, depois todo mundo tentou se encontrar, e aí dava o enrosco para subir no ônibus. sim. Mas o que eu achei muito legal, inclusive dessa experiência, que eu não sei se quem tá viajando com a gente percebeu, é que depois desse dia a gente fez uma reunião de ajuste. E no dia seguinte a gente foi em um outro museu que tinha uma característica muito mais parecida. E nesse dia as coisas fluíram com uma facilidade muito maior para todo mundo. E do mesmo jeito foram 2 museus. E do mesmo jeito eram 2 museus cheios de coisa que dava para fazer, como no dia anterior. Mas a gente aprendeu, a gente sentou o Beto, sentou a equipe da Inclusive Travel, sentou a gente e falou assim, tá bom, algumas coisas deram enroscado hoje, como que a gente vai acertar? E aí nós fomos a Oxford no dia seguinte, que a gente teve uma outra surpresa que eu adorei também, e que a gente foi no Pitt Rivers Museum, que pra mim, sei lá,
cara, é outro negócio que a foto não diz metade do que é aquele lugar. Mas eu acho que fluiu muito melhor em Oxford do que no último dia em Londres. Tem a ver Apesar- também com a disposição do museu. Também, a gente do tem jeito que que ele levar é em conta organizado também a também. arquitetura dos lugares. O Museu de História Natural de Londres, ele ele foi feito para ser magnificente, né? Sim. Para ser incrível, amplo e não sei o quê. Então, Uma baleia navegando pelo teto. Né? aquilo ali Impressiona. é feito para que você divida em alas e é para você não conseguir ver num dia só. Né? O Museu de Oxford ele foi pensado como basicamente uma linha reta da frente para trás, Sim. uma espiral embaixo, uma espiral em cima. Tipo, havia ali uma coisa assim que é um museu menor. Né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Um museu em exposição, pelo menos. Né? E o outro museu de antropologia que era pior, porque o museu de antropologia era 200 trilhões de milhões de coisas. Você não sabia nem pra onde olhar. Não sabe nem para onde olhar. E É o mais impossível. louco é que não estava organizado Isso pra mim é o mais da maneira- fascinante, cara. da maneira tradicional, que é organizar por cultura Sim. ou por data. Não, estava organizado por função. Isso cara, é muito louco. Isso é Então, tipo assim, chapéu. Tinha chapéu de Tinha- todos os tipos, de vários lugares. E assim, tava lá. Ah, esse aqui é amazônico, esse aqui é da Etiópia, esse aqui é não sei o quê. Cestos. Cestos. Eu tava lá, facas. Faca. Equipamentos cirúrgicos. Equipamentos cirúrgicos Equipamento muito louco. cirúrgico. Bonecas. É muito legal, cara. Máscaras. Absurdo. Muito legal. Máscaras. Cerâmica. Muito foda. E no último andar do Pitt Rivers, a mostra de que o ser humano é muito criativo em uma coisa. Matar o Formas de matar o amiguinho. E Então, se você torturar quiser também, e torturar o amiguinho. Então, se você quiser ver lá formas Até que o pra ser fazer humano um livro, né? 1001 formas de matar, o amiguinho. E todas estão expostas lá no Pitt Rivers, certo? Mas assim, o Museu de História Natural foi incrível em Londres. É um prédio maravilhoso. A gente tinha que voltar. Teve até um senhor, acho que em inglês, não senhor não, foi um cara em inglês, né? Que ele ficou dando risada do Emílio tirando uma foto. Eu não entendi por que você falou. Ah, do Museu de História Natural? É. Não, é porque eu tava tirando a foto, a bendita da foto do Darwin que você queria que eu tirasse. Que era pra eu, inclusive, ter ido que era? Sobretudo. De sobretudo, que eu não fui de sobretudo. E era pra você ter comprado aquele chapéu coco. E era- É que ele era muito que era caro. meio caro aquele chapéu Era coco muito para ser caro. comprado só pra tirar uma foto. E você não ia usar pra O nada. cara que comprou uma boina. Não, mas assim, Mas a boina você vai usar. a boina eu usei a viagem inteira. O chapéu coco eu ia usar pra tirar uma foto, né? Tá certo, tá certo. Então, Poderia usar o dia inteiro. Ele ia ficar lindo com aquele chapéu coco. Ia ficar ótimo. bermuda, Não, ele ficou lindo mesmo. Bermuda. bermudas da Insider Store, Insider Store, camisetas da camiseta Insider do Store Babá e o chapéu coco. Esse é maravilhoso. E Mas aí, você ficou lindo de chapéu, obrigado, querido. obrigado. E aí eu tirei foto na frente do Darwin, o Fábio tava lá tirando a foto, deu da pose. Aí parou um inglês na minha frente assim. Aí ele olhou pro Darwin, olhou pra mim, olhou pro Darwin, olhou pra mim e fez assim, ó. Essa é a ideia, essa é a ideia. E aí a gente também, isso é uma coisa que eu gostei bastante, é que muitas das coisas que a gente conseguiu falar, que a gente falou em vídeo, a gente conseguiu ir ver. Ah, outra coisa, a gente conseguiu ser expulso ou tomar bronca em todos os museus que a gente foi pra A bebida, pelo menos isso, a xícara que pisca. A Como xícara que pisca. prometido, do Louvre. fomos expulsos Como- na xícara que pisca. Nós vimos a xícara que pisca. Fomos expulsos na xícara que pisca. E também no Museu de História. Não, o Museu de História Natural de Londres, eles estavam ocupados demais Porque pra tinha nos crianças. impedir. Eles estavam. Tinha muita criança, muito. Esse a gente não foi expulso, né? Não, a gente só foi expulso em Oxford. Em Em Oxford. Oxford a gente foi expulso, porque a gente tava No filmando British que não podia, Museum. no British Museum. A gente tomou bronca, né? O Pirula não tomou, mas a gente tomou no British, não tomou? Deve ter tomado. Lógico. Na hora que é pra tomar bronca, vou embora. Aí fomos pra Oxford, a cidade é linda, os museus foram incríveis, Cara, dá uma invejinha. a cidade é maravilhosa. Nem uma cidade universitária, sabe? É. Dá vontade de voltar pros seus 20 anos e cogitar a possibilidade de tentar algo. Juanito comprou um monte de livros. Ah, isso que eu ia falar. Esse grupo é tão estranho que a gente conferir de na livraria. Ah, E não é assim, a gente. A gente. Conferir de na livraria. Vai no Gente, negócio- a quantidade de livro ali que não tem no Brasil, sabe? O momento era aquele. Era aquele. Eu queria ter comprado muito mais, mas aí eu comprei livro de criança. A mala Isso. pesa. Para mala crianças. O Carlos Ruas vai explorar a Luína, Por quê? porque ela vai voltar pra Londres, ela vai ter que fazer uma ligação pra você de dentro da loja pra comprar as coisas que você deixou de comprar no museu que você queria ter Ah, comprado. verdade. Eu não É. tive tempo de passar na lojinha do Louvre.
Então, A gente não foi No no Louvre Louvre. também, eu também. Não! Eu também não tive tempo, Ruas. Museu Britânico. Ela vai comprar pra mim um monte de coisa lá. Ó, o excesso de bagagem com a Luísa. Não, já foi. O único lugar que eu realmente quis ser consumista foi ali na lojinha do Museu Britânico. O único lugar. É. Tirando porque- as livrarias. Tirando as livrarias. E as outras lojas que todas que saiu De saltitando. conveniência aqui de Inverness. Isso. E as vaquinhas fofinhas também. Que é muito Exato. legal de comprar também, lembrancinha das vaquinhas. As vaquinhas fofinhas. É. Mas aí o meu consumismo. Tinham muitos produtos diferentes na lojinha do Museu Britânico. Produtos científicos, produtos que falavam sobre ciência que você não encontra fora do museu. Então, foi um momento bem legal para quem gosta de consumir história e ciência. Fica a dica. Boa. Aí a gente foi pra Liverpool, como a gente disse. O nosso motorista falou pra gente ir na catedral. O Alf, que é outra pessoa Vimos. maravilhosa que a gente conheceu na viagem, com seu humor Sarcástico. sarcástico. E a Camila se deu bem com o Alf de um jeito maravilhoso. Não, o Alf, ele me proibiu de fazer compras. Se o Alf percebeu o tamanho do estrago, imagina o que tá acontecendo. Teve um dia que ele falou, não vai poder entrar no ônibus se você comprar mais alguma coisa. Aí eu fui com a sacolinha escondida, ele achou. Não teve jeito. E falou, não pode entrar, pode ir a pé. Uma coisa que o Alf reclamava muito era do tamanho da sua bolsa. Aí, ó, é a nossa bolsa. É a nossa Neste bolsa. caso, é a Perfeito. nossa mala. Aí o Alf indicou a catedral pra nós irmos, foi incrível, e daí depois a gente foi passear pelo... Eu acho que as catedrais, como um todo, tanto a de São Paulo, que tem a abóbada, quanto a de Liverpool, são mais um ótimo exemplo do que a foto não faz jus. Aham. Eu lembro que eu falava pro Fábio, que eu falava assim, Fábio, isso aqui é um edifício de, sei lá, 10 andares, sem as divisões. Sem as divisões, sem os andares dividindo. Então, você tá olhando por dentro, como se fosse um edifício oco, assim, de 10 andares. Aí você olha lá pra cima e você fala, cara, não acaba. Sim. Aí você vai tirar a foto. Não parece que é um troço grande daquele tamanho. É bunda. Eu falei com o Fábio conseguiu mexer ali na angular lá pra deixar a coisa um pouco mais aberta. Melhorou, mas, cara, só estando lá. Tem que estar lá. É que nem tirar foto da lua. Ai, que lua bonita. Você tira, tem um Fica pontinho aquela merda. branco assim. Quem Ai, nunca? que frustrante. Quem nunca? É tipo isso. Aí nós Tem que tá andamos lá. mais um dia de frio, porque tá frio. A gente andou no cais ali em Liverpool, muito bonita a região, muito legal. E aí a gente foi, quem não foi, mais uma vez, perderam. A gente foi no Tate, ver a melhor exposição da história que a gente já foi. Puta que pariu. Nossa, nós quatro fomos no Tate, a gente chorava de emoção. Tinha uma sala em homenagem ao tijolo, que foi uma das coisas mais... Amor, eu e o que eu já vi na Juanito vida. não fomos no Não Tate. fomos. Eu sei, é que nós quatro estamos olhando pra eles dois. que Ah! também. Nós não tivemos esse privilégio. Não tiveram Não. privilégio. Vamos ter que voltar pra Inglaterra pra ver. Pra ir especificamente na sala em homenagem ao tijolo. Tá, agora não fala isso, senão a pessoa vai acreditar. vai- Então, o Tate, Compra- eu adoro arte. O Tate é um dos maiores. Tem várias galerias pela Inglaterra, na verdade. Uma delas em Liverpool. E, obviamente, ela estava fechada quando a gente foi lá. E aí eles construíram umas salinhas lá só pra falar que tinha. Sabe? Enquanto tá... Enquanto tá reformando o prédio principal, que a exposição grande não foi removida do prédio. Vocês viram o tira-gosto. A gente viu, agora falando sério, tinha a sala em homenagem ao tijolo mesmo, mas era muito interessante. Tinha uma obra de arte que eu gostei bastante lá, que sem brincadeira era um tijolo num suporte de metal. Mas era muito legal, inclusive por causa da história da obra de arte, porque ela falava das rádios, eram como se fossem caixas de som em cima dos suportes, porque ele estava discutindo as rádios em momento de guerra e a importância das rádios de resistência nesses momentos de fragilidade. Então é legal porque é um tipo de museu diferente. Mas era assim, sem brincadeira, eram duas salinhas. Uma tava passando vídeo e a outra tava passando um monte de tijolo. Emília, eu falei que a gente tinha feito errado, que não pode deixar eu e o Rui sozinho. Por quê? Porque a gente é muito deslumbrado. Aham. Aí a gente foi nesse museu, a gente foi em outro, a gente não foi no Tate. Museu Marítimo. A gente foi no Museu Marítimo. Aí, parece duas crianças, né? A gente chegou lá e assim, ai, vamos comer primeiro, É isso porque que eu a não gente tá entendi com até agora, fome. gente. E o A museu gente foi fechava às 4. Mas aí eles começaram a avisar 3h30, ó, vai fechar, hein?
Já vão saindo. Eles começaram a expulsar quase meia hora Mas antes. por que vocês pararam pra comer? Porque a gente tava Tá com fome. Aí, a hora que a gente entrou, já não dava tempo de fazer muita coisa. E a gente, meu Deus! Eu não sabia que eles iam começar a expulsar as pessoas meia hora antes. Eu pensei, gente, ainda tem um tempo. Aí começaram, please, meia hora. Eu, ih, rapaz, estão expulsando. Foi nesse dia que eu comi um salsichão com a piada que eu não posso contar. Exato. É. Aí, a gente chegou lá, tinha, né? Aí a gaivota roubou o lanche do Fábio. A gente já vai contar isso. Vai lá, querida. É o ápice, é o ápice. Aí, Aí tem lá, né, os naviozinhos, que eram uns naviozão. Aí a gente veio, tipo uns diorama. E a gente assim, olha que interessante, lá. Primeiro andar. Deixa eu ver isso aqui. Eu podia pensar num vídeo assim. Aí começou a dar uns sinais de que a gente tinha que ir. É. Aí ela, corre! Vamos pegar o máximo de informação que a A gente gente saiu conseguir. tirando foto de tudo. Tá. Luína faz take de tudo, já escurecendo, porque eles começam a apagar. Esse não é um museu que precisa tanto da luz externa, mas acho que para expulsar o povo, eles começam a diminuir a luz do lugar. E aí a gente assim, eu não tô mais enxergando. Esse é o sino do Titanic. Meu Deus! Tinha um Ou andar seja, inteiro só do Titanic. Não, e ainda ela falou, uma das seguranças falou, gente, vocês estão aqui na frente dessa janela fazendo não sei o quê? Não foi bem assim, mas a ideia era essa. E se vocês quiserem ver o Titanic, tem que ir agora, porque a gente vai fechar. Aí, tem o Titanic, corre! E a gente lá, e aí eles estavam quase expulsando de mãozinha a gente. ó, mas a sala do tijolo a gente viu cada tijolinho com profundidade. Não, e o melhor não é isso. O melhor é que na sala que tinha o vídeo, era um pessoal pegando tijolo e subindo o muro. Exato. Esse era o vídeo. Então aí o Juscelino lembrou bem. Assim, ó, essa é a obra.